Fala galera, beleza? Professor Neno. Pessoal, na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre hidrologia, tá? Então, os aspectos mais importantes dos recursos hídricos do mundo. Bom, primeiro a gente vai falar do ciclo hidrológico ou o ciclo da água. Esse ciclo, pessoal, ele é caracterizado pela renovação da água do planeta, tá? E ele acontece a partir de alguns aspectos principais. O processo de evapotranspiração seria o que? Evaporação dos rios, lagos, oceanos, transpiração das plantas. Evaporação mais transpiração, evapotranspiração. Esse processo ele é concomitante. Condensação, vai condensar na atmosfera e precipitar, fazendo o que? Renovando a água do planeta. Então, renovação da água doce da Terra. Bom, esse processo, pessoal, então ele é responsável por renovar a água da Terra. Agora, alguns fatores contribuem de forma negativa para que esse processo venha a ocorrer, tá? Então, assim, ação humana e alteração do ciclo da água. O ser humano, ele pode sim contribuir de forma positiva, né, reflorestando, tendo práticas sustentáveis, despoluindo rios. Agora ele também pode contribuir de maneira bem significativa, de forma negativa ao ciclo hidrológico. Por exemplo, como que o ser humano aqui ele acaba alterando, né, diminuindo o ciclo da água, o ciclo de renovação? Por exemplo, com queimadas, muito comum, né, junto com os desmatamentos na atividade agrícola, na pecuária. A própria poluição, principalmente a poluição de origem industrial, são fatores, pessoal, que levam aí à alteração do ciclo da água. Desmatamento e queimadas diretamente vão diminuir o processo de evapotranspiração, tá? A poluição, ela pode gerar, por exemplo, chuvas ácidas que vão poluir rios, lagos, vão poluir o solo, né? Muitas vezes até destruir florestas. Então, assim, são altamente negativas para o ciclo da água. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, bacia hidrográfica. Vamos entender esse conceito aqui. O que seria uma bacia hidrográfica, pessoal? Bacia hidrográfica, gente, é uma área drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Bom, os rios afluentes, eles também podem ser chamados de rios tributários, aqueles que desaguam diretamente no rio principal, tá? Os subafluentes vão chegar por veias menores aos rios afluentes até chegar ao canal principal. Então, uma bacia hidrográfica, gente, é um conjunto de águas que no final dela vai chegar ao rio principal da bacia. Tudo bem? No Brasil a gente tem 12 bacias hidrográficas. 7 delas são primárias, 5 delas são secundárias, mas isso a gente vai falar num outro momento. Bom, uma bacia hidrográfica ela é composta de alguns elementos naturais. Vamos entender aqui esses elementos, tá? Quais seriam os elementos naturais de uma bacia hidrográfica? Vamos citar alguns aqui, ó. As nascentes, que geralmente ocorrem em áreas mais altas, né? Em regiões de serras, regiões de montanhas. Por exemplo, o rio mais importante da Terra, o rio Amazonas, ele nasce na Cordilheira dos Andes, lá nos Andes peruanos. Tá? O rio mais importante do Brasil, o rio São Francisco, que é o maior rio genuinamente brasileiro, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Além das nascentes, a foz ela também pode ser caracterizada como desembocadura
desembocadura, tá, de um rio, onde o rio termina a sua vida útil, onde ele vai finalizar a sua vida útil. Uma foz ela pode ser caracterizada em 3 tipos. A foz em estuário, quando o rio deságua num único canal, né, diretamente ali no rio principal, ou mesmo no caso do Brasil, como as nossas drenagens são exorreicas, rios que desaguam no oceano, né, ele deságua livremente num único canal, foz em estuário. A foz em delta é quando o rio termina em vários canais, várias ramificações. E a foz mista, quando a gente tem a atuação das duas anteriores, no mesmo rio, foz em estuário, mas a foz em delta. Exemplo, o rio Amazonas. O rio Amazonas, quando ele vai terminar, quando ele vai desaguar no Oceano Atlântico, de um lado da ilha de Marajó ele termina em foz em estuário. Do outro lado ele cria várias ramificações, vários canais. Tá? Isso é chamada foz mista. Além da foz, pessoal, a gente pode citar aqui também a mata ciliar. As matas ciliares, né, que também são conhecidas como mata de galeria, essa formação aqui, pessoal, é aquela que acompanha o rio, protegendo o rio. Tá? Então, mata ciliar, cílios, protege os olhos. Mata ciliar, ela protege o rio. Tudo bem? E a gente tem que destacar também aqui, pessoal, os divisores de água, que a gente vai falar um pouquinho disso aqui mais intensamente. Divisores de água, gente, ele é caracterizado como um acidente fisiográfico. Geralmente é caracterizado como uma elevação no relevo. Tá? Então o divisor de água é aquilo que separa bacias hidrográficas, separa grandes bacias. Então um divisor de água, ele separa as bacias hidrográficas. É uma elevação no relevo. Vamos pensar aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem, por exemplo, a Serra de Maracaju, a própria Serra da Bodoquena. É que essa Serra da Bodoquena ela tem muitas nascentes que chegam na bacia do Paraguai. A Serra de Maracaju é o grande divisor de águas do estado do Mato Grosso do Sul. Tá? A leste da Serra de Maracaju, a gente tem os rios que compõem a bacia do Paraná. A oeste da Serra de Maracaju, a gente tem os rios que compõem a bacia do Paraguai. Então é uma elevação no relevo que separa bacias hidrográficas. Tudo bem até aqui, pessoal? Então vamos lá. Bom, vamos entender mais alguns conceitos aqui para a gente finalizar essa aula. Tá? Bom, os rios também, pessoal, eles têm os chamados cursos. Cursos de um rio. Tá? Então, cursos de um rio. Nós temos o chamado alto curso, baixo curso e médio curso. Tá? Então, alto curso, médio curso e baixo curso. Vamos entender isso aqui. Bom, um rio, pessoal, quando ele nasce, ele vai nascer numa região mais alta, como eu falei para vocês, ele nasce numa área mais alta, né? E ele vai ter o seu curso até ele chegar no seu final. Então, vamos pensar aqui, até ele chegar lá no rio principal, ou mesmo no caso do Brasil, como os nossos rios correm para o oceano, chamada drenagem exorreica, rios que correm para fora. Tá? Então vamos lá, aqui a gente vai ter a nascente do rio. A nascente. Então na nascente, pessoal, próximo dela, a gente vai ter a região do alto curso. Importante. No alto curso é como se estabelecesse ali a juventude do rio. O alto curso, pessoal, ele corresponde ao começo do rio, onde o rio tem uma grande capacidade de força. Então aqui o rio tem uma grande capacidade de erosão e transporte. Então o rio aqui ele tem uma grande capacidade de erosão e de transporte. Tá? O médio curso, pessoal, é o meio do rio, entre a nascente e a foz. Tá? Aqui a gente chama da fase adulta de um rio. O rio ele ainda tem grande capacidade erosiva,
ele tem grande capacidade de transporte, mas ele já começa a sedimentação também, tá? E aí, pessoal, a gente tem o baixo curso. O baixo curso, pessoal, ele é caracterizado com uma parte final de um rio, tá? Então aqui, como o rio ele já está perdendo capacidade de força, aqui ele já não consegue transportar e ele já também não tem grande força erosiva. Aqui há um predomínio do processo de sedimentação. Sedimentação do rio. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, grande força erosiva e de transporte. Aqui ele continua tendo força de erosão, transporte, mas ele já começa a sedimentar, né? E no final do rio ele tem uma grande capacidade de sedimentação, porque ele já não tem grande força. Seria a fase idosa do rio, tá? A foz, nesse caso aqui a gente está vendo uma foz em várias ramificações. Esse tipo de foz aqui, ó, seria chamada foz em delta. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilos? Então vamos lá para a gente finalizar esse nossa primeira aula aí. Bom, a gente tem que entender também, pessoal, alguns conceitos importantes quando a gente fala de rio, tá? Conceitos importantes, pessoal. Tipos de drenagem. Tipos de drenagem, tá? Então aqui a gente vai destacar aquelas que mais caem nas provas de vocês, que é a chamada drenagem endorreica. Endorreica, pessoal, é a chamada rios que correm para o interior, tá? Então esse daqui, ó, são rios que desaguam no interior do continente. Bom, vamos pensar aqui. Um dos grandes exemplos que eu posso dar para vocês aqui, pessoal, são os rios Amudária, os rios Sirdária, que correm e desaguam no Mar de Aral, mar fechado, mar que está no interior do continente sem ter mais contato com o próprio oceano. O Rio Jordão que nasce nas colinas de Golã, lá na Síria, e vai desaguar no Mar Morto, que também é um mar fechado, tá? Então esse é um tipo de drenagem endorreica. No caso do Brasil, os nossos rios têm a chamada drenagem exorreica. Exorreica, pessoal, são os rios que desaguam no mar. Rios que desaguam no mar ou no oceano, tá? São aqueles rios que correm para fora, tá? E vão chegar ao litoral, vão chegar ao oceano. No caso do Brasil, isso aqui é predominante. Os nossos rios têm drenagem exorreica, tá? Mesmo aqueles rios que porventura acabam correndo para o interior, mas que depois pegam canais mais importantes e vão chegar no mar. Dá um exemplo aí, professor. O rio Tietê. O rio Tietê ele corre para dentro do continente, ele nasce até próximo do litoral, vai correr para dentro do continente, é um dos principais afluentes do rio Paraná, que vai desaguar no Oceano Atlântico, lá na Bacia do Prata. Tudo bem? Os rios aqui do Mato Grosso do Sul que chegam na Bacia do Paraguai, Rio Aquidauana, Rio Miranda, são rios que chegam na Bacia do Paraguai, então eles caminham para dentro do continente, mas a Bacia do Paraguai vai se juntar ao Paraná e ao Uruguai, formando a Bacia Platina, que vai desaguar no oceano. Drenagem exorreica. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula, na próxima videoaula, eu vou falar com vocês sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus.